pessoal. Tá, então vamos lá, gente. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, eu e a Laís, né, Laís? A gente vai estar mediando aqui o Papo do Gênesis, nossa terceira semana. Estamos aí na penúltima semana, gente. Como é que vocês estão aí, as expectativas? Estamos acabando, estamos na metade, olha aí, ó, na metade, na metade. E a gente está com dois super convidados aqui hoje. Cadê a Laís? A Laís? Eu acho que ela caiu. Mas vamos lá. Gente, a gente vai estar falando um pouco sobre negócio de impacto hoje, que é a nossa terceira semana do programa Gênesis, então, que antecedeu as outras duas. Então, a gente está com conteúdo semanal aí, como você já viu na nossa comunidade. E a gente trouxe a Camila Lisboa e o Alexandre Mori para estar compartilhando um pouco sobre a jornada deles, sobre a trajetória. Então, vai ser bem bacana essa troca. Vocês podem estar engajando aqui no chat, mandando as perguntas enquanto eles vão apresentar daqui a pouco, que é aquele mesmo procedimento, a gente vai fazer as perguntas no final, vocês podem também levantar a mão, então vai ser bem legal essa troca. Eu particularmente amo esse assunto, falar sobre negócio de impacto, amo compartilhar e aprender, e é algo muito legal. Para mim, é a melhor semana do Gênesis, então estou muito animada. Então, para a gente começar, eu vou me apresentar aqui rapidamente, e depois os nossos facilitadores. E eu sou a Karina, eu sou aqui de Altamira, no Pará, e eu estou formando em Engenharia Florestal pela UFPA. Só falta o bendito TCC, que esse mês de outubro eu tenho que sair, gente, mas é isso. E eu estou embaixadora do programa Gênese desde o meio do ano, né? Então, eu participei do primeiro ciclo lá em março, me tornei embaixadora, juntamente com outros demais colegas que estão aqui. Então, tem sido uma trajetória muito incrível estar aqui no Gênese como embaixadora, contribuindo. E a Elaíse, ela está com alguns problemas de conexões, mas eu vou apresentar ela também. A Elaíse é de Humaitá, do Amazonas. Ela é professora de empreendedorismo também e embaixadora do Gênesis do mesmo ciclo que eu. Ela participou também do primeiro ciclo, lá em março. E é isso, pessoal. E agora eu vou apresentar os nossos convidados. Eu quero agradecer já de antemão a Camille e o Mori por toparem, pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente, agregando com a nossa comunidade. Então, bem-vindos, Camille e Mori. Vocês podem estar falando um pouco aqui para a gente. Bem-vindos. Quer começar, Camille? Camille, era só uma introdução inicial, aí eu apresento vocês para a gente começar as apresentações, tá bom? Camille, eu acho que eu não estou ouvindo, não sei Ouvindo o se. meu áudio? Agora sim, isso. Inicial, né? Oi, gente, meu nome é Camille, eu sou de Belém do Pará, mas hoje eu resido em Castanhal, trabalho com negócio de impacto, trabalho na área desde 2015, onde nem se falava negócio de impacto, ninguém falava sobre impacto aqui na Amazônia, muito difícil, não tinham nem cargos de analistas, não tinha nada, um terreno assim, sem plantação nenhuma. Então, acho que vai ser bem bacana estar com o Mori aqui. Eu aprecio muito o trabalho dele, acompanho de perto e de longe, e é isso. Então, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, né? Até a Elaís não está aqui, mas agradecer o convite dela. Me chamou para esse bate-papo aqui. Então, ela tá pertinho, né? Tá lá em Humaitá. Eu morava em Porto Velho, sou de São Paulo, nasci e criado em São Paulo. E desde 2015 que eu vou para Amazônia, e em 2018 eu fui morar lá, né? Hoje em dia eu estou em São Paulo, que aí eu vi que até seria melhor para o meu negócio, né? Estar em São Paulo, até com uma vitrine para dar mais visibilidade, recursos, enfim. Mas é um prazer estar aqui, né? É bom estar com a Camille também, de se reencontrar. Acho que faz um tempinho que a gente não se fala, mas é sempre bom ver ela. E aqui eu tenho certeza que vai ser bem rico as trocas, tá? E aí eu fico à disposição também, de perguntas, quem tiver dúvidas, qualquer coisa. E muito obrigado aí pela dinâmica aqui. Ah, legal, gente. Agradecemos. Então, vamos começar com você, Camille. E aí eu vou te apresentar. Você pode preparar. O Caio já te colocou como co-host, né? Então, acho que dá para você apresentar aqui o slide. Gente, então, nossa primeira facilitadora é a Camille Lisboa. Ela é amazônica, pesquisadora e consultora. Ela atua desde 2015 em comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e de agricultores familiares em mais de 10 municípios no Pará.
em projetos envolvendo subprodutos da mandioca, frutas regionais, artesanato, óleos e manteigas vegetais. Ela é tecnóloga de alimentos pela UEPA e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFPA. É especialista em impacto social pela Mani Institute e em vigilância sanitária e qualidade de alimentos pela Estácio. Em 2020, a Camille fundou o Caminho da Mata, empresa de consultoria que apoia organizações que atuam com foco em cadeias produtivas, impacto social e sociobioeconomia na Amazônia. Então, é com você, Camille. Obrigada, Karina, pelo convite. Oi, pessoal, boa noite. Eu fiquei muito feliz de compartilhar com vocês sobre o meu negócio, também sobre a minha trajetória profissional e pessoal. Como eu comentei anteriormente, eu sou de Belém, e aí desde 2015 eu atuo na área. A primeira oportunidade que eu tive foi no Cesupa, foi no núcleo de empreendedorismo do Cesupa. Participei de um programa chamado Organolat, onde atuava junto com comunidades tradicionais na Amazônia, principalmente na cadeia do chocolate em Barcarena. Eu sou filha de comunidade tradicional. Meu pai era pescador, teve como ofício a pesca até os 20 anos em Vigia, mas eu não tinha uma relação assim tão próxima. Eu ia nas férias, né? Eu até comento que eu sou amazonida urbana, mas eu adoro estar em comunidades extrativistas, ribeirinhas, quilombolas. E nessa oportunidade que eu tive no Niege, eu vi uma oportunidade de conseguir estar atuando em algo na minha área que eu não via pessoas atuando. Eu tive uma referência profissional na época como eu falei anteriormente, não existia essas vagas, né, na lista de sustentabilidade, não tinha essas áreas aqui na Amazônia. Era muito comum pessoas de fora virem para a Amazônia trabalhar, como ainda é até hoje. Mas hoje a gente consegue ver profissionais habilitados e amazônicas atuando muito fortemente com grandes organizações. A partir do Organolat, eu finalizei o meu curso de graduação na época e utilizei o que eu estava estudando no Organolat como TCC. Então, eu fiquei um bom tempo com a comunidade, nesse contato, né, entendendo um pouquinho sobre essa relação com as comunidades, trocando muito com amigos que já atuavam na Tura na época, porque existe até hoje a vaga, né, de relacionamento com comunidade. Então foi muito bacana, assim, porque era uma área que era um pouco desconhecida, mas que eu tinha muito fortemente afinidade. Foi quando eu fui para o mestrado, trabalhei com açaí, né, com outra árvore também de várzea, e eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria para manioca. Então, eu fui convidada pela manioca para fazer uma consultoria, trabalhei, trabalhei com nos 6 municípios que eles atuam hoje, acho que atuem muito mais, e eu fui convidada para ser coordenadora do programa deles. Então, eu passei de 2019 a 2021 sendo coordenadora, e aí foi que eu entendi mesmo, tem negócios de impacto, tem programas de impacto que recebem financiamento interno e externo, existem financiadores, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra stakeholders, então, tipo assim, foi uma descoberta muito bacana, e era, na época, a única empresa, junto com a Apuí, né, do Amazonas, que estava recebendo investimento de impacto. Então, é muito bacana isso, né? A gente, como profissional, ter referência de empresas e pessoas que estiveram desde o início, né, nesse processo, porque eles entendem realmente como é que funciona todo esse mundo do impacto. E aí, depois da manioca, eu me aprofundei ainda mais na área de impacto, fiz uma especialização, que na época também só tinha em São Paulo, eu fiz online no período da pandemia, então foi bem legal, assim, ter outras experiências, né? Eu era a única amazônica na formação que fez de impacto social, para vocês verem quanto que era latente, né, essa necessidade de profissionais aqui se especializando e trabalhando nessas áreas. E aí, a partir disso, eu comecei a ser chamada para muitas consultorias. Eu nunca me enxerguei realmente como consultora na época, né? Eu não me enxergava. Eu me enxergava sempre numa corporação. Então, depois da Manioca, eu fui convidada para ser mentora no programa do Mercado Livre.
que até hoje existe, que é a Empreender com Impacto Positivo em Biodiversidade. Ele deu, eu participei da primeira edição, que deu as portas abertas para empresas conseguirem criar anúncios e receberem recurso para conseguir desenvolver campanhas nacionais, né? Então, na época, eu trabalhei com a Deveres, Luiz Abram, tinha inclusive uma empresa que estava quase falindo, a gente conseguiu, hoje eles são case do Mercado Livre, que é a Deveras Amazônia, muito queridos, e eles trabalhavam com um produto super desconhecido na época, que era o café de açaí, e aí a gente fez um anúncio, a gente fez várias estratégias comerciais, e aí hoje, na época, virou o carro-chefe. Então, um produto que não saía virou carro-chefe no Mercado Livre. Então, foi. Hoje, inclusive, se vocês quiserem visualizar o site, vocês podem lá na aba de biodiversidade, que na época era 79 empresas, acho que hoje tem muito mais. Então, eu comecei a ser chamada para esses programas, e tudo via Instagram, tá, gente? E tipo, LinkedIn, eu não tinha contatos na área. As pessoas viam pelo Instagram algumas publicações que eu fazia. Eu nunca fui muito tipo, de compartilhar muito conteúdo, mas alguns conteúdos que eu fazia chamavam a atenção de algumas pessoas. E aí, depois do Mercado Livre, eu atuei em alguns institutos, trabalhei no Instituto Parceiros pela Amazônia, Fronteiras do Desenvolvimento, em um programa financiado pelo ICS, que é o Instituto Clima Sociedade. Enfim, aí eu comecei a ocupar esses espaços, que para gente daqui na Amazônia não era comum. Era muito difícil tu conseguir ocupar esse espaço, receber salários muito bons, que a gente sempre visualizava salários muito baixos. Então, foi quando eu vi que tinha um potencial, né? Eu sempre estava em programas e o principal gargalo nesses programas eram os consultores, porque sempre era uma consultoria que era de São Paulo, do Sudeste, vindo para a Amazônia para poder realizar a atividade junto na comunidade. Então, eu estava me enxergando, me capacitando, me comunicando com as organizações, com os negócios de impacto. Eu falei, eu acho que eu consigo realizar também essas atividades. Foi quando eu fui chamada pelo IEB para desenvolver uma atividade com um grupo de mulheres lá em Macapá, em comunidades semi-isoladas. E aí a partir daí deu um boom na minha cabeça. Eu falei, cara, eu consigo, eu preciso me estruturar enquanto empresa. Eu era MEI, comecei como MEI, tinha uma frente de atuação na época, comecei a testar os serviços que eu poderia oferecer de acordo com a minha área e também além da minha área. Eu sempre falo que a formação ela não te limita, né? Tudo que tu faz, desde que tocar um violão até fazer um chocolate, fora do que tu se formou, ele agrega demais quando você vai realizar atividade de serviço e produto, enfim, no mercado. E aí, eu vou apresentar um pouquinho, rapidamente, algumas das nossas experiências. O Caminho da Mata ele foi criado em 2019 para 2020. Ele é uma empresa que a gente fez até um rebrand agora para poder comunicar nesse momento de COP e tudo mais. Foi uma empresa que começou trabalhando com empresas, com negócio de impacto diretamente. Hoje a gente atua com organizações. Então, a gente trabalha com institutos, ONGs, e a partir dos programas de aceleração, programas de incubação, a gente tem acesso aos negócios de impactos, associações e cooperativas. Então, é uma consultoria um pouco mais diferente, talvez, e uma consultoria que eu sentia muita necessidade aqui na Amazônia, né? Para conseguir abraçar muito mais os programas e a gente conseguir ocupar esses espaços dentro desses lugares. Vou compartilhar aqui rapidamente. Aí vocês me avisam se está conseguindo. Só habilitar aqui, gente, o Zoom. Eu acho que vai pedir para encerrar e reabrir aqui rapidamente, então não sei se eu vou conseguir. Se eu sumir, você já sabe. Acho que ela sumiu, né? Foi, ela Sumiu, saiu. sumiu. Mas já Mas deve já estar ela voltando volta. aí. Deixa eu ver. Ela só foi conectar e ela já está voltando. Enquanto isso, lembrem que vocês podem deixar as perguntas de vocês no chat, tá? Para os palestrantes que eles vão responder no final do nosso papo.
Isso, coloquei aqui no chat, gente, as redes sociais também do Caminho da Mata e da Camille. Aí vocês podem estar verificando no Instagram também, as redes. Vou colocar do Mori também, do Floresta Hub, que ele vai falar, que é o negócio dele, e as redes dele também. Eita. Peraí, veio mensagem para ela aqui. Ela já tá entrando. Acabei de liberar. Ah, tá. Vai, eu não sei, se não envio para cá e ela apresenta rapidamente. O anfitrião desativa o compartilhamento. Eu acho que tem que ativar aí. Caio. Vê se foi pra ti, Camille. Eu te coloquei como co-host. Agora foi. Agora foi. Vou só colocar aqui. Sou péssima de tecnologia. Pronto, acho que agora vai. Pronto, estão conseguindo ver minha tela? Tamo. Sim. Aí só colocar no modo apresentação, né? Pronto. Isso. Foi. Bom, gente, beleza. Então, eu falei rapidamente sobre o Caminho da Mata. Você pode seguir a gente pelas redes sociais, LinkedIn, site, por aí vai. Eu vou falar um pouquinho das nossas vivências, que eu acho que vai ser super bacana falar rapidamente para vocês terem experiências, né? Tá, você faz consultoria, trabalha com organizações, mas quais organizações, quais são os tipos de trabalho que vocês realizam? Hoje a gente atua em a gente tem três frentes de atuação. Uma é pesquisa e mapeamento do potencial de territórios e cadeias produtivas. Então, a gente faz o encadeamento produtivo, né, para empresas e organizações. A gente tem uma frente de regularização de unidades produtivas. Então, a gente faz do zero fábricas de alimentos, de negócios de impacto. A gente já fez chocolate, biscoitos zero lactose. A gente está fazendo outras fábricas agora também na Amazônia, com alguns programas de aceleração. E também a nossa última frente de atuação, que é o monitoramento de impacto. A gente trabalha com indicadores de avaliação e para conseguir financiamento reembolsável, não reembolsável, enfim, para empresas e negócios de impacto. Bom, a gente na Amazônia, a gente já atuou com algumas organizações, a gente atua numa metodologia voltada para a escutativa inclusiva, então a gente sempre avalia qual é o território que a gente vai atuar, se as pessoas elas têm qual nível de escolaridade, linguagens e por aí vai, para conseguir que a consultoria seja realmente muito aproveitosa para todo mundo. Essa foi a consultoria que me abriu os olhos, né, para estar desenvolvendo o Caminho da Mata. Foi uma consultoria onde na região já existia uma cozinha e a gente foi chamado para fazer a cozinha funcionar. Então, hoje o grupo fica lá em Macapá, como comentei, em uma ilha semi-isolada. E aí elas desenvolvem produtos regionais que usam muito pouco trigo, açúcar, elas utilizam macaxeira, pupunha, açaí, tudo está na época para produzir produtos para a região. A gente também trabalhou como empresa consultora no programa Inova Up, que foi financiado pela Vale, pelo Centro de Empresas da Amazônia. A gente montou 4 fábricas de alimentos. A gente regularizou, fez toda a parte de documentação, compra de equipamento. Então, a gente construiu do zero, assim. E das 4 empresas, apenas 2 empresas tinham experiência com fábrica de alimentos. Então, as outras 2 nunca tinham feito só na cozinha de casa, então foi um grande desafio para a gente, para conseguir fazer toda essa parte de conscientização, regularização, e também entender os produtos que tinham a cara da Amazônia, né? Sorvete de manga, sorvete de pupunha, sorvete de açaí, por aí vai. Hoje, a gente está atuando no outro programa do centro, que é financiado pela CLUA, que é o programa 360, que é na região do Tapajós. Então, a gente está atuando em Porto de Mós e Santarém, uma fábrica de chocolate. E um ponto, essas fábricas são as primeiras da região. Então, no InovaUp foram as 4 primeiras fábricas da região de biscoitos zero lactose, sorvete, chocolate e
se eu não me engano, e Pimenta do Reino. Não existiam essas fábricas na região antes da gente desenvolver o programa, né? Aqui também, a primeira fábrica de chocolate de Porto de Mós, a primeira fábrica de produto desidratado de Santarém, por um negócio de impacto. A gente também é empresa consultora no sistema de cooperativas do Brasil, a gente atua no Pará, então a gente atua com cooperativa diretamente, onde as cooperativas não pagam nada, quem realiza toda a parte de pagamento e financia essas consultorias é o sistema OCB. Então a gente atua nessa parte de rotulagem, valorização. É uma outra parceria e dica para quem está começando, né? Se cadastre na OCB, seja uma pessoa consultora. É super legal essa oportunidade que a OCB dá. A gente também trabalha, a gente também trabalhou com uma comunidade indígena do Tapajós. A gente desenvolveu alguns rótulos voltados ao grafismo tupinambá, que é a etnia que eles fazem parte. Então, foi uma coisa super bacana, porque a gente atua diretamente com mulheres, grupos de mulheres principalmente. Então, esse foi um grupo de mulheres que a gente teve muito carinho de desenvolver esse trabalho. A gente está desenvolvendo um trabalho com a Rari também. Então, foi um trabalho super legal que a gente está desenvolvendo, onde a gente está estruturando cadeias produtivas de óleos e matérias vegetais. Então, são grupos que são apoiados pela Rari via algumas associações. Então, a gente está fazendo toda a parte de estruturação, montagem de ficha técnica e possível unidade de beneficiamento, quem sabe no futuro, para que essas comunidades consigam estar desenvolvendo e agregando valor nesse produto para sair da comunidade com valor muito mais agregado, que esse é o objetivo, né? Produzir menos e tá colocando valor muito maior. E também a minha participação como palestrante sobre bioeconomia, né? Estou aí na pista, quem quiser me chamar. Participei agora em Nova Amazônia como palestrante para alguns negócios de impacto que estavam sendo desenvolvidos. Também participo de algumas palestras da Secretaria de Tecnologia, principalmente, e Meio Ambiente. E mais um trabalho que a gente fez com a Fundação Avina, Foi. e aí a gente trabalhou nesse trabalho em parceria. A gente desenvolveu um programa multiprogramático para a Avina, visualizando oportunidades. E esse foi um trabalho bacana, porque eu era a segunda amazônida do grupo, e aí, por ser amazônida, conhecer a região, eu fui chamada para facilitar esse programa. Ele vai receber um financiamento do Fundo Verde do Clima, então esse trabalho de visualização das oportunidades foi super importante para conseguir direcionar esse recurso ali vai ser aplicado, né, na região do Marajó. E algumas organizações que a gente atua, CB, Centra, Rari, Fundação Avina. E é isso, siga nas redes sociais, site, manda e-mail pra gente, ligação, tudo. Eu falei um pouco da minha experiência porque é muito bacana a gente falar desse lugar, né, de oportunidade. E quais são realmente as oportunidades que estão ali para a gente estar conseguindo pegar e desenvolver na Amazônia com essas organizações. Dei algumas opções, espero que tenha tido, que você consiga visualizar e entender, poxa, me encontrei em tal oportunidade, achei legal a frente de atuação do Camille, trabalho no Caminho da Mata, enfim. E é isso. Obrigada. De nada, Camille, muito bom. É isso. A gente vai, tô anotando aqui também para fazer umas considerações depois. Mas olha, pessoal, como é legal um pouco do que a Camille trouxe, as várias frentes de trabalho que a gente pode atuar, né, nessa área de negócio de impacto. Como ela falou que um trabalho que ela fez, ela se encontrou. Vai muito também comigo, assim, quando eu conhecer esse mundo dos negócios de impacto. Então, muito legal. Então, agora a gente vai para a apresentação do Mori, né? E, Elaíse, você tá aí? Consegue apresentar ele? Ou quer que eu apresente? Tô sim, estão ouvindo? Sim. Oi, gente, desculpa, eu fiquei com um probleminha de conexão aqui, mas retornei. Então, nosso próximo convidado é o Alexandre Mori. Alexandre, muito obrigada por participar aqui do bate-papo com a gente. O Alexandre, ele é fundador e CEO do Floresta Hub, uma iniciativa com foco no desenvolvimento de negócios de impacto da região amazônica. Ele possui formação em design, ciências do consumo, ciências holísticas e business design, com amplo conhecimento da área de brand, estratégia de marca e cultura para inovação. Ele também é líder líder de comunidade na Tambaqui Valley, mentor de startups em programas nacionais, líder inovativa da região norte e co-founder da Angel Investor Club. Então, Alexandre, fica à vontade.
Obrigado, boa noite de novo. Até a minha trajetória, né, acho que isso é um pouco, acho que diferente da maioria, acho que dos empreendedores na Amazônia. Eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo, sou o típico garoto de apartamento. Então, assim, até pouco tempo eu não sabia de onde que vem a salsicha, por exemplo, os alimentos, a gente estava só acostumado a comer direto do supermercado mesmo. E aí, assim, o que me levou, né, até a empreender, a querer ir para a Amazônia, foi até acho que uma pendência que eu tive até com a região, porque eu fiz um projeto para uma multinacional e era um supermercado flutuante que ia para comunidades ribeirinhas. Então, era um supermercado, né, assim, dentro de um barco, em que dava acesso lá para as comunidades lá, para elas poderem acessar os produtos. E aí, com o passar dos anos, né, assim, eu vi que o projeto foi um desastre, né? Foi um desastre ambiental, porque não tinha como reciclar as embalagens, foi um desastre social, porque começou a ter uma relação de troca financeira que não tinha tão frequente começou a acontecer, e foi um desastre de saúde, porque as crianças começaram a ficar obesas, porque começavam a comer muito açúcar e gordura hidrogenada, né, em vez de comer frutas. E aí, né, acho que refletindo um pouco sobre isso depois, eu comecei a ver que, assim, esse projeto, assim, eu não fiz porque, eu sou vilão, ou, sei lá, queria fazer mal para a Amazônia, mas foi muito por conta de um desconhecimento mesmo, né, de entender as experiências locais, de entender o que viver na Amazônia, de conhecer a realidade e até mesmo mensurar os impactos, né, os efeitos colaterais que poderia ter um projeto como esse. E aí, isso daí acabou me incomodando bastante, assim, até que foi um ponto de virada, assim, na minha vida. E aí eu fiz, né, que eu consegui realmente ver na Amazônia. Então, desde 2015, que eu frequento a Amazônia, eu não conhecia a região norte até então. Então, desde 2015 que eu vou para lá, né, eu fiquei morando durante 4 anos, fiquei morando em Rondônia, em Porto Velho. E aí, em Rondônia, eu trabalhei na prefeitura e depois no governo. Então, eu era coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de Rondônia. E aí eu conheci muito a fundo assim o estado de Rondônia, assim as peculiaridades, as cadeias produtivas, tudo o que envolve esse contexto aí econômico. E o que me incomodou muito foi assim ver como que o dinheiro não fica na região. Então assim a gente via, né, muito forte essa questão assim do dinheiro ir para, por exemplo, para o sudeste, para o sul, enfim, vendia só uma commodity mesmo. E aí isso daí eu vi como era injusto, né? Como de repente essa relação precisava ser melhor equilibrada e como que de repente a gente poderia fazer algo para gerar maior valor agregado para os produtos e para os empreendedores da região. Então foi com esse incômodo, com esse propósito que nasceu o Floresta Hub. Então vocês podem até me chamar de Mori, tá? Que Mori em japonês significa floresta. Então até assim o meu nome, né? Acho que já me direcionou um pouco em relação a isso, se a gente for pensar dessa forma, porque foi um chamado mesmo, assim, né? Foi uma coisa que eu queria fazer para minha vida, deixar um legado, realmente. Então, assim, eu estou falando isso que é justamente para não passar, de repente, uma imagem que muitas vezes a gente vê, assim, na região, assim, do colonizador, né? Ou da pessoa que vai lá para se aproveitar, tira os recursos e vai embora, né? Não deixa nada para a região. Então, eu sempre tento falar com muito cuidado, e assim, eu sei que o protagonismo sempre são dos amazônicos, né? Assim, acho que quem tem que criar soluções, ou quem tem que falar sobre a Amazônia, são as pessoas que moram aí, né? São as pessoas que passam pelas secas, que passam pelas queimadas, né? Que vivem esse calor aí, a questão da infraestrutura também, eu vi como que é complicado na pele viver na região, questões culturais. Então, assim, para mim foi realmente conhecer um novo Brasil, né? Um Brasil que eu não conhecia, né? Até 2015. Então, assim, eu sei que eu assim, praticamente morava numa bolha, né? Que São Paulo realmente é diferente mesmo. E eu não conhecia de fato o que é o Brasil. Então, quando eu fui aí, né? Que a partir desse momento que eu comecei a entender muito desse contexto local e até o processo de formação da Amazônia, né? Então, eu comecei a estudar muito, a ler muito como foi formado os estados, processo de colonização, como que era a questão de terras, como que era a relação, né, dos pessoas que foram para lá, para a Amazônia, em relação à floresta. Eu comecei a ter contato mesmo com muitos empreendedores locais, né, de entender realmente as dificuldades, as barreiras, né, por que não conseguia, de repente, gerar maior valor para esses produtos. E aí eu vi assim que, de repente, eu poderia ajudar. Né? E aí, nesse momento, eu peguei, saí do governo de Rondônia, eu fui empreender. Então, junto com amigos meus, que até eu sou associado lá de uma ONG também,
A gente pegou e resolveu fazer o que essa ONG já fazia, de certa forma, que era ajudar esses pequenos negócios. A gente resolveu na forma de uma empresa mesmo, né? Utilizando o meu conhecimento, que eu vim da iniciativa privada, eu sempre trabalhei em empresas, sempre trabalhei nessa área de marketing, de branding. Então, acho que usar esse conhecimento, né, que eu tenho, acho que pode ser útil assim, para a Amazônia, e juntamente com pessoas lá na Amazônia, a gente conseguia, acho que, fazer essa ligação, essa ponte. Então, até a minha sócia, até a Sheila, ela é uma mulher negra amazônica, né, que mora lá em Porto Velho, e ela que toca assim realmente as questões de campo, né, que vai lá nas comunidades, que vai nas comunidades indígenas, que tem esse relacionamento já construído com eles, e eu faço mais essa conexão, né, de repente com outros conhecimentos que tem mais a ver com essa parte de mercado, com essa parte de gerar valor, né, assim, essa parte de ter uma visibilidade da Amazônia, de repente, em outros locais. Então, eu vi que até para mim, assim, para o meu negócio, né, para o Floresta Hub, será melhor eu estar em São Paulo, que é justamente para ter uma vitrine, né, da Amazônia em São Paulo, e eu vi que também que era muito mais fácil de eu conseguir ter uma visibilidade até física, né? Então, participei semana retrasada lá de um congresso, o Congresso de Inovação da Indústria, que é da CNI, né, da Confederação Nacional das Indústrias, que organiza esse evento aí, que vão todos os executivos, né, de todas as empresas, vão lá, os executivos, enfim. E aí, quando me convidaram, né, até eu estranhei, porque no mesmo painel que eu estava, eu ia falar, o mesmo painel, estava o presidente da Ford, presidente da Embraer, estava o CEO da Klabin, enfim, só alto, né, escalão executivos, daí eu até perguntei se estava certo, né, se era eu mesmo que era para estar no painel. Aí falaram que era, né? Ah, não, Moré, a gente quer você lá e tal, até para você falar um pouco seu ponto de vista e tal. E aí eu fui com essa missão. E aí foi interessante, porque eu falei algumas coisas que eu vi que incomodaram um pouco a plateia. Né? Porque se a gente for ver o contexto da plateia, assim, eram executivos, né, do sul, do sudeste, altos executivos. A maioria provavelmente só conhece a Amazônia naquela parte bem turística, né, que talvez não corresponde à realidade. E eu falei algumas coisas no sentido de quem quiser inovar ou empreender na Amazônia tem que ir para lá, no mínimo. Né? Tem que ir lá conhecer a realidade, conhecer a questão da infraestrutura, conhecer, vivenciar de fato, né, o que é empreender na Amazônia. E fora que não é uma Amazônia, são várias Amazônias. O contexto de Rondônia é totalmente diferente do contexto do Pará, é totalmente diferente do contexto de Roraima. Né? Então são outras realidades. Eu falei, ó, a Amazônia corresponde a quase 60% do território nacional. Não dá para a gente pegar e banalizar e massificar tudo como se a Amazônia fosse uma coisa só. Né? Já começa por aí. Essa questão de pluralidade, essa questão de complexidade mesmo da região e as características de cada região. E aí eu falei isso, daí eu falei também uma outra coisa lá, que eu sempre procuro falar, que é não tratar a Amazônia, assim, os ativos, né, da floresta, como se fossem úteis só como um recurso financeiro, né? Como se tivesse só uma função utilitária. Como se, por exemplo, a floresta só merecesse existir porque ela gera algum retorno financeiro ou porque ela gera economicamente, né, alguma coisa, como se assim só alguma coisa que não pudesse existir só por si só, né, só pela existência dela, ou só porque ela é bela, né? Então assim, eu comecei a falar algumas coisas que acho que meio que incomodaram um pouco, né, no bom sentido, assim, das pessoas pegarem e entenderem, então acho que é mais complexo do que eu imaginava. De repente eu preciso dar mais voz, né, para as pessoas de lá. Então, acho que eu vi que eu poderia estando em São Paulo, acho que eu poderia ter justamente, né, essa visibilidade e ser mais fácil de acessar, de repente, os não convertidos, né, do que se eu estivesse no norte. Então, eu vi que seria uma boa oportunidade, justamente para falar sobre a Amazônia, para falar sobre os projetos que estão desenvolvidos lá aí na região. E eu vou falar um pouco, né, do Floresta Hub, só para contextualizar um pouco, que aqui é o pitch que eu faço. Esse pitch aqui, deixa eu só pegar e diminuir aqui. Peraí. Tá a janelinha bem em cima. Tá dando para vocês verem a tela? Tá ok? Sim, estamos Sim. vendo. Então, o Floresta Hub, né, ele é assim, a gente fala que é um hub de bioeconomia para negócio de impacto na Amazônia. E aí a gente contextualiza, né, falando a questão do desmatamento. Então, só no ano passado foram desmatados equivalente a mais de 3 mil campos de futebol por dia. E em Rondônia, né, a gente sabe que é um dos principais pontos de pressão, né, sobre o desmatamento. E tem vários índices lá que são bem negativos, assim, que são bem ruins para a região.
Então a gente viu que a gente precisava justamente fazer alguma coisa, né, para reverter esse cenário aí e mostrar que vale a pena empreender com negócios que sustentem, que preservem a Amazônia. E a gente está chegando num momento, né, justamente de savanização, com a extinção de centenas de espécies, a gente vê todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo, que estão impactando, né, de norte a sul do Brasil, e é justamente, né, dentro desse cenário que a gente precisa agir para reverter esse cenário. E ainda mais, né, assim, esse daqui é um dado do Amazon, falando que de 30% a 45% das queimadas vêm de pequenas propriedades. Isso daí é por conta da falta de assistência técnica e agregação de valor. E é justamente dentro desse propósito, né, que surge o Floresta Hub, onde a gente tem o propósito de dar protagonismo aos povos da floresta na construção de um novo modelo econômico. E aí a gente acredita, né, assim, que a floresta em pé vale mais do que a floresta deitada, é justamente a questão de gerar renda, prosperidade, bem-estar e felicidade, né, para os povos da floresta e preservar e sustentar e desenvolver ao mesmo tempo a região. Então, hoje em dia, eu vi lá que assim, a gente não consegue nem preservar a floresta amazônica e tampouco desenvolver a região. A gente não consegue melhorar os índices de qualidade de vida, a gente não consegue gerar mais renda para a população local. E até esse termo, floresta em pé, eu até ouvi uma fala de um indígena, que até foi interessante, me fez pensar, que ele falou, Mori, mas assim, se for floresta deitada, assim, não é mais floresta, né? Aí eu comecei a pensar, é verdade, né? De repente, assim, quando isso já está deitado, lá, desmatada lá, já está assim, de repente já não é mais uma floresta, né? Não tem aquela riqueza lá, mas enfim, o termo, assim, o conceito é o que vale. Então, acho que é justamente substituir, né, o modelo econômico atual por negócios que preservem a floresta e consigam realmente ganhar dinheiro. Então, aqui alguns dos nossos eixos, né, que nós trabalhamos, então a gente faz metodologias próprias, criadas para características locais e culturais, oficinas e workshops, para capacitação dos modelos de negócios, estruturação da cadeia produtiva. Então, a gente utiliza bastante, né, esse conhecimento que eu tenho, que vem de startups, vem de design thinking, dessa área, né, de mercado mesmo. Eu sempre trabalhei nessa área de desenvolver produtos e serviços para as empresas. Então, a gente pega e adapta justamente para essas comunidades, né? Então, desde a questão das palavras que a gente fala, o jeito como a gente faz as dinâmicas, então a gente sabe, né, que as comunidades têm suas características, né, tem até a relação, a sua visão de mundo também é um pouco diferente, de repente. Então, é diferente, de repente, o conceito de empreender para o indígena do que eu estou acostumado, por exemplo. De repente, é diferente a concepção de tempo também. Né? Para mim é uma coisa, de repente para um indígena pode ser outra, né? E não tem certo ou errado, né? O que a gente tem que fazer, eu acho que é respeitar, principalmente, né? E conseguir se conectar e principalmente assim fazer o que eles veem que tem sentido. Então até essa oficina aqui a gente fez numa aldeia aqui no interior de Rondônia, ela foi feita de forma bilíngue. Então a gente fez em português e em Paiter-Suruí, né? A gente fez na língua deles, porque assim eu percebi que assim eu sei falar inglês, mas para eu fazer uma palestra em inglês eu vou ter muito menos desenvoltura do que falando em português, que é a minha língua materna. E é a mesma coisa com os indígenas, né? Então, assim, quando eles começam a falar na língua nativa deles, a gente percebe a diferença, né? Como as trocas, as interações são muito mais ricas. Então, a gente justamente procura, né, entender esses contextos assim e não chegar com essa visão, de repente, colonizadora, né? Chegar e falar, vocês têm que fazer business model canvas, precisa fazer uma metodologia de design thinking. Né? A gente procura justamente entender assim, o que eles querem, o que faz sentido, né? Respeitar já a sabedoria, o conhecimento que eles têm, e não chegar, né, olhando de cima para baixo, falando, não, a gente tem uma metodologia, a gente quer pegar e aplicar dessa forma. Né? Então a gente procura muito tomar esse cuidado, assim, né, de procurar chegar justamente de forma coletiva e construindo junto com eles. E, além disso, né, a gente tem algumas parcerias com institutos de pesquisa, justamente para conseguir gerar valor agregado para os produtos. Então, por exemplo, a gente tem a Saboreia Rondônia, que o que a gente procura fazer é pegar, de repente, o buriti, né, que as mulheres vão lá colher, e, de repente, trazer, né, dentro de uma perspectiva de mercado e ver que tipo de produto que pode ser competitivo. Né, assim, qual tipo de ingrediente que, de repente, pode ser utilizado, como fazer um produto mais natural. Isso daí a gente viu que a gente só consegue através de parcerias mesmo, e essa parte de pesquisa e ciência. Porque, assim, o que eu percebi também, conversando com muitas pessoas, é que, assim, vai chegar uma hora, né, que esse discurso só de comprar para ajudar uma comunidade, ou só para ajudar a comunidade indígena, ou só porque é da Amazônia, ele não sei se ele tem tanto sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, o que a gente acredita é que, assim, que os produtos da Amazônia, assim, eles precisam ser bons também. Eles precisam ser competitivos
tanto no apelo, na história, que tem muita história, tem muitos saberes, mas também na questão funcional, né? Então, assim, uma mulher, sei lá, em São Paulo, em Paris, de repente ela compra um sabonete da L'Occitane, mas o sabonete ele é bom, né? Ele tem suas características lá, funcionais, de odor, enfim, de fragrância, sua performance é muito boa. Então ela compra não só pela marca, mas também porque é um produto que é bom. Então é isso que a gente acredita também, assim, gerar valor agregado para os produtos da Amazônia, né? Então a gente quer competir, assim, justamente, né, com produtos de ponta e trazer esses benefícios para que as pessoas possam comprar, né, não só para ajudar a Amazônia a reflorestar, enfim, toda essa questão ambiental, mas também porque são produtos bons, são produtos de qualidade. A gente impacta, né, diretamente em 4 ODS com o nosso trabalho. A gente já participou até do ano passado do FINSA, então a gente participou de um painel lá também com o pessoal da IDESAM, e a gente também está mapeado dentro desse manual aí da PPA, né, o mapeamento de caminhos para a Amazônia, onde tem algumas iniciativas da Amazônia Legal aí que mapeou, né, assim, algumas organizações aí que são dinamizadores, que acabam fazendo parte desse ecossistema de empreendedorismo de inovação. Como eu falei, né, a gente nasceu dentro de uma ONG, então é a Ecoporé, então a gente utiliza a sede deles na capital e no interior, então a gente justamente nasceu, né, já com esse histórico de longas relações com os agricultores familiares, com as comunidades indígenas, e eu vi que eu só conseguiria fazer um projeto desses se eu tivesse um parceiro e as pessoas que estão nessa ONG, porque seria muito difícil eu chegar para uma comunidade indígena e falar, eu sou o Moura e vim aqui fazer um trabalho com vocês, né? Eu chegar para um agricultor familiar e pegar, vamos fazer um trabalho com a cadeia de cacau, né? A gente sabe que essas relações elas precisam ser construídas ao longo dos anos, precisa ter uma relação de confiança, né? Então a gente viu que realmente precisa ter esse braço aí, né, de confiança, de credibilidade, e foi por isso, né, assim, que esse projeto nasceu dentro da Ecoporé, que já é uma ONG, que é bem respeitada lá em Rondônia. Que a gente tem uma rede de parceiros, né, que a gente procura trabalhar juntos, que a gente procura justamente se apoiar, então a gente está fazendo algumas iniciativas com esses parceiros aqui. Aqui são, né, o pessoal do Floresta Hub, então tem eu e a Sheila, e aí tem os demais colaboradores, que não são, né, de período integral, então a gente ainda está captando recursos justamente para a operação, então a gente trabalha muito ainda projeto a projeto, a gente está meio que definindo ainda nosso modelo de negócio, a gente tem algumas hipóteses de recursos, então a gente está nessa fase justamente meio de validar assim, como a gente vai ganhar dinheiro, né? Então acho que até assim, acho que a gente pode trocar bastante nesse sentido, porque acho que a maior dor dos empreendedores da Amazônia assim, é como ganhar dinheiro, né? Então assim, eu também estou nessa luta aí, nessa batalha, e assim, eu já conversei com muita gente, já testei muita coisa, então acho que nesse sentido acho que eu posso colaborar também bastante com vocês. E aí, nossa jornada, né, a gente já participou de vários programas de aceleração aí, palestras, enfim, a gente participa sempre de missões técnicas, né, esses eventos de inovação, a gente sempre está presente lá, a gente já participou do Inova Amazônia também, e do Inovativa. E aqui o que a gente acredita, né, que é conectar os saberes tradicionais com o conhecimento científico e aproximar a consciência ambiental com a transformação digital. Então, o que a gente acredita, né, que a gente quer fazer essa ponte entre esses dois universos, né, que são super ricos, acho que não é um juízo de valor, né, um é melhor do que o outro, enfim, que a gente acredita que a gente pode trabalhar em parceria, né, que tanto um conhecimento que eu tenho, de repente, de marketing, de startups, pode ser útil, de repente, para uma comunidade indígena, assim como os saberes, né, que eles têm, também vai ser muito útil para mim, né, assim, para eu aprender não só profissionalmente, mas acho que também pessoalmente. Então, essa jornada está sendo bem rica para mim, nos dois sentidos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E aqui, né, fica os contatos também, tem o e-mail, tem o site, acho que a Karina também já colocou aí as redes sociais, tá bom? E fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, Mori. Gente, a fala dele foi incrível, né? Vocês acharam também? Eu acho que é uma das questões que nós, amazônidas, a gente enfrenta bastante, né? Como é que a gente vai equilibrar a questão de desenvolvimento econômico com impacto ambiental? Então, os negócios de impacto, eles vêm exatamente para isso, para dizer, não, tem uma opção, tem uma alternativa de você conseguir trazer esse desenvolvimento econômico sendo aliado da floresta em pé.
Então, assim, a fala dele foi excelente. Agora a gente vai para a fase de perguntas. Então, chegou a hora. Podem deixar aqui no chat que a gente vai direcionar. Já tem uma pergunta aqui que é direcionada tanto para a Camille quanto para o Mori. Então, eu vou fazer daí a Camille e depois o Mori pode responder, pode ser? Temos aqui a pergunta da Kate. Kate Oliveira, ela diz assim: se vocês pudessem dar apenas um conselho para quem está começando essa caminhada de empreender e inovar, qual seria? Camille? Nossa, um conselho só. Pode falar mais, vai ajudar bastante a gente. Assim, acho que o principal conselho é tenha boas relações. Converse, apresente, participe de eventos, entenda realmente são as pessoas que estão ali para fazer acontecer e podem gerar boas relações no futuro, né? Ser um ativo. Todas as pessoas que eu trabalho hoje são meus amigos. Então, isso ajuda bastante, assim, no desenvolvimento do trabalho. Porque eu sempre falo que os eventos, eles não acontecem nas salas, acontecem no cafezinho, no happy hour, no jantar, por aí vai. Eu acho que o outro conselho seria junte dinheiro. Junte dinheiro, porque ter uma empresa, sair do MEI, ir para o ME, para o Simples Nacional, calcule muito bem as suas consultorias. Entenda o seu público-alvo. Se você, eu sempre comento que na OCB, nosso meu trabalho foi, depois de muito cafezinho, foi um trabalho que não foi o valor que a gente gostaria, mas depois de uma relação de construção, contato, evento, a gente participava de tudo deles, a gente estava lá fazendo acontecer, e hoje a gente é pago pelo nosso trabalho, então acho que é isso, assim, junte dinheiro, precifique bem, porque o tripé do sustentável tem o econômico, né, que é muito importante para as coisas acontecerem. Então, acho que é isso. Mori? Eu faço minhas palavras também, né? Acho que esses conselhos que a Camille falou, acho que são fundamentais. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu tenho duas empresas. Eu tenho o Floresta Hub e eu tenho uma outra que paga meus boletos. Então, assim, que é muito arriscado você acabar dependendo só de uma fonte de receita, né? Eu sempre pensei dessa forma. Então, até quando eu comecei o Floresta Hub, eu tinha uma outra fonte de receita, eu nunca dependi, né, financeiramente dela, até porque eu não queria vender minha alma, né? Então, a gente sabe, quando a gente precisa de dinheiro, pagar as contas, enfim, ainda mais quem tem filho, assim, sabe o desespero que dá não ter dinheiro. Então, assim, é muito risco, de repente, você depender só de um negócio, ainda mais um negócio arriscado, de repente, como o meu, ou da Camila, enfim, que a gente não tem previsão de receita, né? Então, acho que isso daí, acho que o conselho que ela falou, conselho de milhões, assim, acho que guardar dinheiro mesmo, né, para empreender, de repente ter uma outra fonte de receita, de repente se é um casal, de repente uma pessoa, né, fica com um emprego fixo para garantir o mês lá e outra pessoa empreende. Então esses arranjos acho que são sempre bons de serem feitos justamente para não se desesperar, né, para não chegar e ter que ganhar dinheiro a qualquer custo e fazer qualquer negócio, né, que muitas vezes pode se arrepender mais para frente. E a questão de network também acho que é fundamental. Então foi através dessas conexões aí que eu fui parar nesse congresso aí que me falaram, me indicaram para palestrar, né? A Elaís lá, a gente está num grupo lá de Porto Velho de inovação e a gente se encontra por lá. Acho que ela lembrou de mim e falou: tem um Moura aí para falar e tal. Então acho que participem, né, dessas coisas aí. Acho que quanto mais atividades vocês fizerem, acho que mais vocês vão ser vistos, assim, vão ter mais visibilidade, vão conhecer mais gente também. Isso daí vai fazer toda a diferença do mundo, né? Porque, assim, geralmente a gente faz negócio com quem a gente conhece, com quem a gente gosta, né? E com quem a gente tem afinidade. Então, acho que é muito esse papel mesmo, né? De participar de eventos. A gente sabe que é chato, né? Muitas vezes. Mas, sim, tem que ir lá, né? Tem que mostrar, dar tapa, cara a tapa. Então, eu já fui até em evento lá que era só para investimento de startups. Eu começava a falar meu negócio, o pessoal pegava e falava: tá, mas se eu investir em você, quanto você vai me dar de dinheiro? Aí eu pegava e falava: não, mas o meu negócio não dá retorno sobre capital. Eu não vou te dar mais dinheiro, eu vou te dar métricas de impacto. Aí sabe quando a pessoa meio fica sem graça, sem conversa e vai embora, não quer nem mais falar comigo? Então, assim,
mas era um papel, né, que tinha que ser feito lá, que para mim ia ser importante, para ter visibilidade, então tinha uma estratégia por trás. Então acho que é importante também, quando vocês forem fazer alguma ação, que até tem uma pergunta de marketing aí também que eu vi, tenha uma estratégia por trás, né, não façam as coisas por fazer só, né, para não ficar solto. Então, meu próprio Instagram, assim, eu utilizo muito ele, porque eu vi que era a melhor ferramenta para eu ter visibilidade. Então, assim, eu coloco algumas coisas pessoais, que é só para me dar like, para o pessoal lembrar que eu sou humano, mas assim, 90%, né, 80% do meu Instagram são só coisas de trabalho. E assim, eu não sou tão bom quanto a Camille para gerar conteúdo, assim, enfim, e eu acabo gerando mais assim, o que eu estou fazendo. Né? Então, eu vou numa palestra, eu coloco, eu conheço tal pessoa, então eu coloco porque eu sei que é importante. Né? Eu fiz um post aqui desse encontro, que eu marquei a Fundação CERT, eu marquei o programa Gênesis, marquei as meninas, né? Assim, porque eu sei que isso daí é importante para divulgação, né? Para minha visibilidade. O pessoal fala, o Mori está lá nesse papo de Gênesis aí, falando sobre o empreendimento dele, sobre a Amazônia, então as pessoas começam a entender o que você faz. Né? Então, acho que isso é importante, né? Assim, sempre ter uma estratégia. E até é interessante porque quem sempre curte meus posts é minha mãe, né? Então, assim, nem que for só para a família, de vocês saberem. Minha mãe não entende o que eu faço até hoje, mas pelo menos ela curte meus posts lá, então ela vê que eu estou trabalhando, né? Estou ganhando dinheiro de alguma forma, né? Mas, assim, acho que o importante é sempre ter uma estratégia por trás, né? Tentem não fazer as coisas só por fazer. Né? Então, vocês estão no programa aqui, o Gênesis, tem uma estratégia, né, do que fazer durante o programa e do que fazer pós-programa. Né? Então, já se conectem com as pessoas que são interessantes, né? Já vejam o que vocês vão fazer, os próximos passos. Então, acho que é sempre importante esse planejamento, né, para as coisas darem mais resultado. Né? Então, é bem importante mensurar isso daí, o esforço e o resultado que vocês vão ter. Perfeito, olha aí, gente, viu? Network, estratégia, sejam intencionais também, é uma coisa que eu faço bastante. Às vezes eu vou no evento, igual o Mori falou. Não é evento que eu queria, não, mas tem uma pessoa lá que eu quero muito me conectar, eu sou dessas também. E aí, Mori, tu falou do marketing, eu peguei essa pergunta aqui justamente para te fazer, eu acho que cabe para a Camila também, acho que é legal. Como funciona a questão do marketing? Qual impacto ela tem sobre o projeto e a comunidade? Como usar os saberes tradicionais para chamar a atenção dos consumidores? A questão do marketing, assim, é que o marketing ele foi muito visto de uma forma negativa, né, uma forma pejorativa nos últimos anos, principalmente por questão do marketing político. Né? Então, assim, independente de ideologias, de bandeiras, enfim, a gente sabe que o marketing pode ser usado, né, para um lado negativo, de fato, a gente sabe que tem muito marketing verde falso, né, o greenwashing. Então, assim, mas assim, o marketing, se a gente for ver o princípio dele, né, assim, é justamente tornar supérfluo o esforço de vender. Né, assim, se você tem um produto bom, assim, você vai ter pouco gasto para divulgar um produto, porque ele é tão bom que precisa ter pouca divulgação. Né? Então, assim, tem o marketing, mas assim, o marketing que você tem que gastar muito, de repente seu produto não é bom. De repente o serviço que você está oferecendo talvez não seja tão bom quanto você está pensando. E aí você tem que gastar muito dinheiro, né, investindo em marketing mesmo, em ações, enfim, para conseguir se vender. Então, o que a gente sempre fala, assim, é importante o marketing, mas, assim, acima de tudo, você tem que ter, eu acho que um produto, um serviço bom, né, e se você tiver propósito, é melhor ainda. E acho que se conecta até, né, o que foi falado aí, com saberes tradicionais, com a Amazônia. Então, a gente sabe que, hoje em dia, tem um apelo muito grande para esse tipo de apelo, de conhecimento. Então, assim, não à toa, assim, tem várias empresas em São Paulo que colocam lá o nome Amazônia ou colocam uma cara lá, sabe, meio de natureza lá e vende pra caramba. Né? Aí quando a gente vai ver lá a marca de onde vende, aí está escrito lá, uma indústria do interior de São Paulo. Né? Então, assim, por que a gente não pode pegar, né, já que a gente está na Amazônia, a gente está desenvolvendo produtos aí, por que a gente não pega e retoma isso daí para onde é devido? Né? Que, na verdade, quem tem que merecer isso daí, esse reconhecimento, e quem está vendo na Amazônia sofrendo, assim, são quem vive aí. Né? Então, assim, o que a gente percebe é que o marketing, assim, ele pode ser uma ferramenta muito boa, eu acho que tanto para o bem quanto para o mal. Acho que a gente tem que pegar, né, e saber utilizar ela de forma inteligente. Né? Não é enganar as pessoas, né? Não é isso. Eu acho que é justamente conseguir se posicionar, né, da forma que as pessoas entendam o que você faz. Então, assim, para mim, o marketing ele tem essa função, né? A gente conseguir falar para as pessoas, explicar o que a gente faz, o que a gente vende,
o que a gente oferece de serviço e as pessoas entenderem e terem esse apelo de realmente se identificar e se conectar, né? Então, até tem um exemplo que é o tênis Vert, que assim, é um tênis que eu compro, por quê? Por conta do apelo de marketing que eles têm. Eles não fazem anúncio, não fazem propaganda, mas assim, quando a gente recebe a caixa de um tênis Vert, está lá escrito: nós pagamos um salário justo para os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Né? E aí, quando eu leio isso, eu vejo, então é um produto aí que é desenvolvido no Brasil e é feito por trabalhadores brasileiros. Não é feito na China, não é feito em outro país. Aí eu falo, não, eu quero ajudar o pessoal do Brasil. Eu prefiro comprar uma marca dessas. E aí no tênis também está escrito lá, borracha certificada da região do Acre, algodão orgânico da região de não sei aonde do Brasil. Né? Então é um tipo de marketing que assim é marketing também, só não é anúncio. Mas assim, eles fazem toda a proposta de valor dela em cima desses atributos, né, que estão relacionados a questões de sustentabilidade, questões ambientais, que com certeza vai ter um público que se identifica, né, assim como eu. Né? Então, provavelmente um público, assim, eu tenho vários amigos que não estão nem aí para isso, preferem comprar, sei lá, um tênis que foi feito na China, algum outro tênis lá que não tem esse apelo. Né? Mas ok, né? O problema não é esse, o problema acho que é justamente a gente conseguir se posicionar, né, da forma correta para os consumidores que a gente quer. E até um outro exemplo, né, só para encerrar aqui, tem uma marca que eu gosto bastante também, que é a Patagônia. Então a Patagônia, né, ela pegou e comunicou, saiu em vários lugares, falando: o nosso único acionista é o planeta Terra. Ou seja, a Patagônia, assim, ela pega tudo o que ela recebe de receita, ela paga todos os seus custos, paga todos os salários, e o que sobra descendente de lucro, ela reverte para questões de combater as mudanças climáticas, para questões ambientais. Então, ela não distribui o lucro, de repente, para acionistas, ela não quer abrir o capital para dar mais lucro, né, para quem tem dinheiro. Ela pega todo o lucro dela, todo o dinheiro dela e coloca em questões climáticas. Então, para mim, o meu sonho de vida é esse. Eu tenho uma empresa que eu tenha, assim, consiga pagar todas as contas, consiga pagar todos os salários, e todo o lucro eu vou usar só para questões ambientais. Eu não vou querer abrir capital, não vou querer ter sociedade nesse sentido, não vou querer gerar, né, mais capital em cima de capital. Eu vou querer pegar assim, o meu lucro que eu vou tiver, meu excedente, e justamente, né, utilizar em questões que eu acredite. Muito legal. Tem uma pergunta aqui para vocês dois também, que casa até com o que a Camille respondeu lá em cima, que eu acho que dá para complementar, que é do Marcos Vinícius Siqueira. Ele perguntou: é possível metrificar um negócio de impacto se tem um indicador de quão impactante ele é? Aí perguntaram também para a Camille, né, como ela faz essa mensuração do impacto da empresa dela. E aí, Camille, acho que tu quiser começar também, mas é importante essa questão do impacto mesmo, da gente mensurar. Beleza, a gente falando rapidamente em relação ao marketing, acho que é bacana falar. Eu Uhum. vendo serviço, né? E hoje a gente está fazendo o rebrand do Caminho da Mata, inclusive está só aguardando as organizações aprovarem o direito de imagem para conseguir começar a publicar. E assim, todo o meu trabalho hoje, o Mercado Livre, as oportunidades que eu consegui hoje foi com o Instagram, as pessoas viram e me viram no Instagram. Hoje a gente não precisa comunicar no Caminho da Mata para ter trabalhos. Então, hoje a minha renda principal é o Caminho da Mata, mas por conta da relação que a gente teve com as organizações. Então, eu direciono a conversa, conteúdos, e quando eu falo organizações, não são o CNPJ, né? São os coordenadores, gerentes e tal, que a gente toma um cafezinho e conversa. Mas acho super importante a gente estar fazendo rebrand para isso, porque a COP está vindo e a gente quer patrocinar, publicar e por aí vai. Porque quem não é visto não é convidado, né? Então a gente entendeu a importância disso, né? Eu achei muito bacana, eu demoro até anotei várias coisas que ele falou aqui. Em relação às métricas, eu já estive nos dois lugares, né? De negócio, com negócios e com organizações. Então, para organizações, eu sempre falo que tem três indicadores super comuns, assim, que é o número de pessoas beneficiadas, número de hectares preservados e... Ai, deixa eu ver. E a quantidade, e o valor de renda, né? Renda ou faturamento do fornecedor, enfim. Então, são três indicadores. E como que a gente sabe disso? Relatório, gente. Relatório. Se você quer conseguir um financiamento de um edital que você quer muito, tipo Inova, ou algum edital da CERT.
avalie os negócios, programas, relatórios que eles apresentam, e lá vai ter todos os segredos lá. Quais são os principais indicadores que eles pontuam, discutem. Eu sempre falo esses três indicadores porque eu sempre trabalhei com indicador de impacto e a gente sempre partia deles, assim, e muda de acordo com o que tu quer comunicar, né? Se tem um negócio, que tem uma startup que trabalha com tecnologia e comunidade tradicional, tu vai sempre para a parte de número de pessoas, né? Como é que essa solução ela vai impactar na região, seja em relação à saúde, bem-estar, preservação da natureza. Então, tem uma fórmula certa. É de acordo, o que eu acredito, né? É de acordo com o estilo, a categoria, e tipo de recurso que tu queres aplicar. Em relação a como fazer isso, né? Hoje no Caminho da Mata, eu até comentei aqui no chat com a Dani, a gente fazia para os outros, mas não fazia para a gente. Olha só, o santo de casa não faz milagre, né? E aí a gente começou esse ano a fazer. Eu sempre indicava, gente, número de pessoas, né? Porque sempre que tinha algum financiador que pedia semestralmente, né, os relatórios, com os indicadores, a gente falava, faz lista de frequência. Eu sou contra a diagnóstico, tá, gente? Aquele diagnóstico chato, com bando de pergunta que ninguém responde realmente. Nunca faça uma pergunta para um jovem que você vai fazer para um idoso. Porque o idoso não vai falar sobre o futuro de vida, ele vai falar sobre história, tradição. O jovem que vai falar o que ele quer da vida, os sonhos, perspectivas, sobre rotina de casa, não vou falar sobre coisas de casa com o homem, vou falar com a mulher, que normalmente comidas tradicionais, ela é o cerne da casa. Então, acho que é uma conversa que só um bate-papo, só para isso já dá para falar muita coisa, mas eu acho que é isso, assim. Eu sempre falo sobre lista de frequência, dependendo do tipo de métrica, né? Mas sempre, seja conversas, reuniões, facilitações, oficinas, sempre grave, sempre faça uma lista de frequência, sempre converse com as pessoas. Acho que é muito disso, né? A gente tem uma relação com as pessoas que a gente trabalha, né? Tipo, a gente tem uma relação com pessoas que trabalhou ano passado, a gente ainda fica conversando para entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente colocou lá toda introdução que você tem com alguém muda alguma coisa. Você fala alguma coisa, muda alguma coisa. Jeito de pensar, dele falar. Então, isso reverbera na comunidade, assim, em localidade, de uma forma que a gente não consegue compreender. Então, converse com as pessoas, pergunte aí. A gente deixou para ti um livreto, um folder, a gente falou um bate-papo, a gente tomou um café junto. O que isso está reverberando na comunidade? Ah, Camila, a gente está reproduzindo o material que tu fez, a gente tá desenhando agora o material que tu fez, porque a gente visualizou que desenhando é melhor, é melhor a galera estar absorvendo o material. Então, olha só que tipo que tecnologia social foda que tu proporcionou indiretamente e que é um impacto do teu trabalho ali na comunidade. Como eu falei, eu acho que é uma conversa só para isso, porque não é complexo, mas é algo que é direcionado para cada tipo de realidade, né? Eu não posso falar que uma pessoa para uma Amazônia Urbana fazer métrica no negócio dele, que é a mesma pessoa que mora num lugar que tem que chegar 9 horas de viagem de avião, barco e rabeta, que a internet pega só 5 horas ao dia, 10 horas ao dia. Então, todas essas realidades, né, que a gente tem que estar avaliando. E é isso. Tô louco para ouvir o Mori também. A gente trocar. Eu acho que dessa parte de impacto, Camila, acho que você sabe muito mais do que eu, assim, experiência. Acho que você falou tudo, assim, acho que você é perfeito. E aí, acho que só tem uma coisa, assim, a acrescentar, assim, na verdade, é a questão do... que eu tive uma conversa recentemente, quando começaram... Eu justamente estava falando sobre isso, né? Métricas de impacto. Aí são esses daí que você falou mesmo. Só que aí a pessoa, né, me fez uma provocação que eu achei interessante, porque ela pegou e falou, Amori, um hectare preservado, por exemplo, no meio do Amapá, é diferente de um hectare preservado em Rondônia, né? Porque em Rondônia está sob pressão lá do desmatamento. Em determinadas regiões é muito mais caro, né, de você conseguir preservar lá.
Então, até esse peso, né, de repente, assim, da onde que está sendo preservado o hectare, né, qual que é o custo, né, para você preservar ele, também acho que deve ser metrificado, né, justamente para ter um relatório mais consistente e, de fato, mensurar, né, assim, quais são os resultados que você está gerando. Então, assim, acho que tem esses cuidados, acho que essa questão de medir os impactos, assim, como a Camille falou, ter que ter uma outra live aqui só para a gente falar sobre isso, é bem complexo, mas, assim, eu acho que o que ela falou é perfeito e, com certeza, pessoal, isso daí acaba valendo dinheiro, porque, assim, muito desses métricas de impacto, você acaba conseguindo trazer patrocinador, consegue trazer mantenedor, né, você consegue gerar negócios com isso, tá? Então, por isso que é super importante, né, porque isso daí, na verdade, é a nossa moeda de troca. Então, eu não vou conseguir dar mais retorno para um acionista, para um investidor. O que eu vou conseguir justamente assim é mostrar esses indicadores, né, agora está na moda, né, ESG, enfim, mas assim, a gente conseguir justamente, acho que dar essa moeda de troca, né, para as pessoas apoiarem a gente financeiramente, né, mas assim, como a Camille falou, acho que eu concordo 100% com ela. Gente, só uma coisa rapidinho desse negócio de impacto, de métricas. O Mori mostrou na apresentação dele os ODS. Eu sou apaixonado pelos ODS, Agenda 2030. Na Pílula do Conhecimento, ainda essa semana, quem já viu que tem lá falando sobre os ODS. E eu também até enviei uma oportunidade agora à tarde na comunidade. Mas, assim, os ODS também são uma ótima oportunidade para vocês poderem ver os indicadores do negócio, vendo o que vocês podem contribuir, pode ser também. E as organizações e empresas que vocês podem querer trabalhar, né? Também olham isso. É importante incluir os ODS, é um bom indicativo aí de indicador para vocês. Muito bem. Gente, ó, aqui no Mori e Camille estão pedindo outra live com vocês, outra Olha conversa, aí. viu? Eu topo, só chamar. Eu também. Gente, tem outra pergunta aqui do Robert. Ele perguntou assim: é possível um negócio de impacto dentro da área da educação voltado para a pesquisa, algo nesse sentido? Também eu já vou falar logo da Honiman. Ela perguntou assim: como posso trabalhar a formação de educadores a partir dessa temática com foco em empreendedorismo sustentável? Por onde começar? Que eu acho que as duas se casam, né? Se vocês puderem dar algumas dicas relacionadas à educação. Eu posso começar, Camille? Pode, fica à vontade. Não, é porque até hoje, né, aproveitando que eu estou aqui em São Luís, no Maranhão, participei de um evento do Sebrae, e até o tema era sobre educação empreendedora. Então, até aproveitando, né, o Dia dos Professores foi ontem, aí hoje teve um encontro aqui do Sebrae, então, assim, todos os professores, docentes do Maranhão inteiro vieram justamente para esse evento de hoje. E aí tiveram várias capacitações lá, eu fiz uma palestra até, para falar sobre isso, depois eu fiz 2 oficinas, né, que falavam justamente sobre educação do futuro. Então, eu trazia muito esse olhar, né, esse viés aí para empreendedorismo e educação. E aí, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente não está falando necessariamente, de repente, de pegar e abrir um negócio só. Né? Mas quando a gente fala em educação empreendedora, a gente está falando justamente, principalmente em habilidades comportamentais. Então, assim, então a gente sabe que uma pessoa que tem uma atitude empreendedora, ela vai ser mais ativa, né? Ela vai procurar resolver os problemas. A gente consegue exercitar, através, por exemplo, de um evento de inovação, questão de trabalhar em equipe, né? De você saber ouvir os outros, de você conseguir vender uma ideia, né? Então, assim, eu acho que tem vários caminhos aí que se pode falar sobre educação. Acho que é um tema bem complexo, né? Porque essa educação também, assim, ela muda muito do ensino básico, médio, fundamental para o ensino superior. Tem características diferentes, acho que tem contextos diferentes também. Então, quando eu comecei a fazer uns eventos de inovação em Rondônia, no começo eu ficava meio incomodado, assim, até bravo, quando as pessoas não conseguiam entregar a apresentação final. Então, de repente, eram 3 dias, né, de evento lá, e no último dia as pessoas tinham que pegar e entregar uma apresentação. E aí vinham me falar que era porque não tinham um celular, não tinham um computador para fazer. Eu não entendia isso. Eu não entendi. Para mim, assim, era fora da minha realidade, assim, da minha bolha. Né? Assim, como que de repente a pessoa não tem um computador, né, que pode montar uma apresentação no PowerPoint ou no Canvas? E aí, entendendo depois, um pouco, se aprofundando na realidade, eu comecei a entender. Falei, pô, de repente tem casa, né, que não tem nem internet direito. A pessoa tinha que ver nossas apresentações, nossas lives, comprando um pacote de dados no celular. De repente, o computador era um computador para a família inteira, e naquela hora, de repente, estava o irmãozinho fazendo uma aula online.
né? Então eu comecei a entender muito esses contextos aí, eu comecei a ver assim que a educação assim, é uma questão bem complexa, né? Assim, acho que não tem uma resposta fácil, mas assim, acho que para iniciar, eu acho que a principal coisa que eu recomendo é ter um propósito, né? Se você assim, é uma pessoa apaixonada por educação, você quer transformar o mundo dessa forma, você quer fazer a diferença, assim, acho que vai em frente que você vai achar seus caminhos, né? Então acho que o ponto de partida, assim, eu só não falei tecnicamente, né? Assim, uma coisa assim que eu acredito, e assim, é interessante como a vida vai te levando. Assim, parece meio esotérico, né? Enfim, não é esse papo, mas assim, é engraçado como a vida, né? Assim, acho que vai te encaminhando para os seus propósitos, é meio mágico até, né? Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito que a vida é meio mágica nesse sentido. Acho que é isso mesmo, concordo 100% com o Mori. Acho que um ponto bem bacana também é faça voluntariado. Se você tem oportunidade, tem um emprego fixo que te dá ali todo o recurso financeiro todo mês, paga suas contas. Eu comecei com voluntariado para conseguir entender, né? Eu falo que eu fiz tudo na minha área, tudo, absolutamente tudo na minha área, e sempre encarava como uma experiência, né? Até tem algumas amigas que falam para mim, nossa, Camille, por alguns anos falavam, né? é, eu não entendo o que que você faz, assim, porque você faz muitas coisas. E eu falava, eu quero ter todas as experiências possíveis. Porque, como eu falei, não é a formação que te dita quem tu és, ou qual profissional que você vai ser, são as experiências que você carrega. Então, o propósito é um deles, porque o que que vai te manter às 7, 8, 9 da noite, fazendo casadinho de viagem para cima e para baixo, caso você quer trabalhar com comunidades, é o propósito. Você olhar assim e falar, cara, eu adoro o que eu faço, eu ajudo alguém, acho que a minha missão é essa, ajudar outras pessoas. E acho que um ponto é enxergar, como o Mário falou, essas, essas necessidades. Acho que você tendo ali uma boa organização que você, por exemplo, no teu município, o Sebrae é uma organização que atua com o que tu queres atuar, com educação, ou a Secretaria de Educação, enfim, pessoas, organizações que possam estar te abrindo esses lugares, e cara de pau, vai ter muitos nãos, nãos e nãos e nãos e nãos, e aí você persistir para estar conseguindo desenvolver essas soluções, assim, acho que e após isso montar um modelo de negócio, um básico, assim, até hoje eu não tenho o meu modelo de negócio, como eu falo, né, eu proponho, mas eu da minha cabeça, mas eu sei muito bem o que eu quero, né? Eu fui desenhando assim, né? Porque como eu falei, para mim não deu certo o modelo C, por exemplo, não deu certo. Por exemplo, eu aprendi outras metodologias com pessoas daqui na prática, e aí eu fui fazendo de acordo com o que eu achava que era necessário. Então, isso é último ponto. Se a metodologia que você trabalha, que você enxerga na área de educação, você não concorda, cria a sua, testa, faça você mesmo. Acho que às vezes a gente deixa muito tempo a reclamar das pessoas, da vida, de tudo que ocorre e não propõe nada. Seja uma pessoa realizável, realize coisas. Isso vai aproximar você de todas as pessoas possíveis, assim, positivas ou negativas, e aí você segue em frente. Ai, que maravilhoso, gente. Também estou só aqui anotando tudo. Tem uma pergunta. Gente, estamos nos caminhando para o final, hein? Mais 5 minutinhos de perguntas que a gente vai para o nosso sorteio do ticket para o game. Tem uma pergunta do Lucas, mas antes eu quero fazer um comentário bem legal aqui da Miriam. Não sei se ela está aí, eu vi que ela estava aqui, mas eu quero ler rapidinho. A Miriam Sobral, na hora que o Mori estava apresentando mais cedo. Me identifiquei muito com a sua fala, Mori. Meus pais moram em Tucumã, no Pará, e eu estou em São Paulo. Percebo que é uma alienação sobre os arranjos do território amazônico, mas ainda que temos muito mais a aprender do que ensinar. Realmente, assim, então achei bem interessante trazer para cá, que foi um comentário. Aí a pergunta do Lucas também é interessante. Tem a pergunta sobre o tópico que você abordou na abordagem com populações indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Você tem alguma experiência para contar para a gente como fez isso sem ser colonizador? No caso, é para o Mori. Não, eu acho que é chegando com bastante humildade, assim, né? Acho que é entendendo que assim que o conhecimento deles tem muito valor, de repente não chegar julgando, né? Assim
de repente uma forma como eles encaram o empreendedorismo, de repente uma falta de conhecimento, de repente só de mercado que eles tenham, porque eles sabem muitas coisas que eu não sei também, né? E acho que tirar um pouco essa visão meio prepotente, né? Que eu, se eu sou paulistano, eu acho que às vezes a gente acaba sendo meio que influenciado por isso, né? E assim, eu acho que é uma construção mesmo, né? Porque se a gente for começar a reparar, assim, vocês já repararam, quando chega no Jornal Nacional, vai falar de São Paulo, o que que eles falam? Eles falam, São Paulo, a maior cidade do Brasil, a maior capital do país. Né? Eles sempre falam dessa forma, né? Então a gente já nasce, né, crescendo com essas falas. E aí acho que, de certa forma, isso vai acabar influenciando o imaginário mesmo. Né? A gente achar, a gente está a maior cidade do país, não sei o quê. Então, acho que é muito importante, né? Eu acho que chegar, né? Acho que tirar um pouco, né, essa arrogância, assim, essa prepotência, e saber que, de repente, pessoas, né, assim, das comunidades lá, os indígenas, as comunidades ribeirinhas, enfim, o pessoal de lá, eles também vão ter um conhecimento e você vai lá para trocar conhecimento, né? Você não vai necessariamente para aprender alguma coisa, para ensinar alguma coisa só, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado mesmo, e acho que é muito uma questão de. Eu vejo que é muito uma questão de construção mesmo, e tomar cuidado até com as palavras que a gente fala. Então, quando eu trabalhava até no governo, assim, eu não falava poder público, eu mudei para falar setor público. Porque quando a gente fala poder público, a gente acha que o poder está lá em cima, né? Que fica algo que é superior, que é algo que é poderoso. Né? Quando a gente fala setor público, eu acho que a gente aproxima mais, né? E eu falo muito servidor, eu sou um servidor público, né? Eu tenho que servir as pessoas. Quando a gente começa a usar, acho que essas semânticas, eu acho que a gente começa a mudar não só a linguagem, mas começa a mudar até a forma, né, como a gente vê as coisas. Aí tem até outra expressão que eu não gosto, que é afiando o machado, né? Então eu já vi assim várias vezes, né, amigos meus falando, não, a gente está agora estudando, a gente está afiando o machado. Eu falo, cara, mas será que essa figura de linguagem, será que ela não é meio agressiva? Será que ela faz sentido ainda, né, hoje em dia? Então, acho que quando a gente fala de visão colonizadora, acho que é muito entender assim, o nosso repertório, né, que a gente carrega um monte de viés, a gente carrega a nossa criação, a gente carrega um monte de coisas, e acho que entender assim, tá, mas será que isso daí é bom? Né? Será que isso daí faz sentido hoje em dia? Será que as pessoas vão se conectar dessa forma? Então, acho que é uma autorreflexão mesmo. Eu fiz terapia há muitos anos, né? Então, até minha mãe é psicóloga também. Então, eu tive muito esse processo de autoavaliação, de me entender. Então, acho que essa questão do autoconhecimento acho que é muito importante. E até eu vi alguém falando a questão lá de não se encaixar nesses ambientes também, né? De palestras, de eventos. E eu acho que é muito mais uma questão assim da gente, de repente, mudar a forma como a gente se vê. Eu tenho certeza que assim que a Camille falando tem muito mais atrativo do que eu falar sobre a Amazônia. Eu tenho certeza que é muito melhor a Camille falar, né, do que eu, porque ela é amazônica, ela mora lá, né, no Pará, né, assim, ela tem uma experiência maior do que eu, assim, a questão de bioeconomia. Então, assim, com certeza ela, né, assim, vai chamar muito mais atenção, de repente, num evento em São Paulo, do que um japonês em São Paulo falando, né? Então, acho que é muito, assim, a forma como a gente se enxerga, né, e a forma como a gente se posiciona nas coisas também. Então, assim, acho que essa visão colonizadora tem muito a ver com isso, a gente pegar e tirar esse olhar colonizador e, de repente, quem se sente dessa forma, assim, começar a ter um outro olhar, né? Será que eu também não posso ter esse lugar de fala? Né? Será que eu não posso ser protagonista? Né? Será que eu não posso também ensinar as pessoas de São Paulo, do Sudeste, do Sul? Então, acho que tem muito a ver com isso mesmo. Obrigada, Mori. Obrigada, Camille. A gente vai fazer a nossa última pergunta. Ah, mas assim, depois a gente pode pegar essas perguntas e se a Camille e o Mori quiserem, a gente pode mandar responder e depois a gente coloca lá na comunidade, pode ser? Tem a pergunta aqui do Josimar. O Josimar perguntou assim: como formar a equipe certa, como lidar quando componentes não agregam valor e não têm comprometimento, ao mesmo tempo não dão espaço para o desenvolvimento? Pergunta, até comentei, né? Bem difícil, Polêmica. assim, é maturidade, né? Eu falo sempre assim, a minha antiga sócia é a minha irmã. Então, a gente entende aí dois tipos de relações, né? Profissional e pessoal.
Uma dica que eu dou, assim, sempre quando eu vou trabalhar com alguma organização é, no período do trabalho, não seja amigo, não fale coisas pessoais suas, né? Concentre no trabalho, não fale sobre coisas pessoais negativas de antigos trabalhos, porque as pessoas, elas sempre se conversam. O mundo é um ovo e todo mundo fala com todo mundo. E a mesma coisa vai para a equipe. Não comente coisas negativas de outra pessoa, sobre dificuldades que a pessoa tem, falta de habilidades. Como eu comentei como eu coloquei no comentário, seja humilde. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade com coisas básicas, concordância verbal, parágrafos, escrita. E às vezes a pessoa não teve, nunca praticou, tá tendo a primeira vez aquela oportunidade e não te comunica. Ela simplesmente pega contigo uma demanda. E eu acho que é isso, converse, fale muito bem o que você quer na entrega, qual o tipo de relação comercial que você quer estabelecer com essa pessoa, quais são as suas dificuldades. Eu sempre marco entregas 5 dias antes da entrega com o cliente final, porque eu sempre tenho alguma coisa que possa acontecer, é normal. Eu tô com tendinite na mão, por exemplo, eu tô com uma entrega para hoje. Então, são coisas que podem acontecer. Então, eu acho que ter paciência, ser humilde para conseguir trocar. Converse com diferentes pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que já têm experiência. Esse ponto é bem importante. Eu pouco trabalho com pessoas que são recém-formadas, assim, porque normalmente é um trabalho que é de pouco tempo, né, ou médio prazo, e eu preciso de uma pessoa que tenha mais experiência. Mas para pessoas que são recém-formadas, eu sempre comento, metem a cara, às vezes é um trabalho que não tem um valor tão alto, mas metem a cara, aprendam, perguntem, para que vocês consigam chegar nesses lugares que vocês querem, né? Eu acho que a equipe é muito disso, assim. Façam, pelo menos, ouça vídeos no YouTube sobre gerenciar pessoas, porque, como o Mori falou, eu faço terapia, eu falo sobre equipe, porque tem a parte emocional, de conseguir lidar com o emocional do outro, mas eu só consigo realmente praticar o que eu falo ou o que eu quero na prática. Então, se reúna com pessoas que têm um propósito parecido com o teu, que sejam pessoas realizáveis. A gente sabe quando as pessoas elas não entregam coisas. Isso a gente conversa uma com a outra. Nossa, aquela pessoa não entregou, não faz um trabalho bacana. Tem oportunidade para quem realmente está sempre ali contigo, sempre te manda mensagem, te liga, pergunta como é que tu estás. E assim, primeira vez, segunda vez, aí você vai conversando. Acho que é muito disso, assim. Eu falo muito assim por cima porque eu ainda tô aprendendo também, assim. Trabalhei com diferentes pessoas na vida. Eu sempre tinha algo positivo e negativo para falar, mas eu sempre me colocava nesse lugar de também tô aprendendo. Também, às vezes, não acredito em mim, tá tudo bem, vamos tocar sobre isso também. Eu trabalho com mães que às vezes só tem horário para entregar meia-noite e tá tudo bem, entregando no dia tá tudo certo. Então, acho que é isso. Eu concordo também com a Camille, e acho que o que ela falou é bem importante, essa questão do. Até assim, tem a expressão lá, né, que assim, o que importa numa guerra é quem está com você nas trincheiras, né? Então, assim, até as pessoas que me relacionam, assim, acho que é quem está comigo nessa batalha aí mesmo, né, de querer ajudar a Amazônia, de ter o mesmo propósito, que acho que as coisas ficam mais fáceis e a gente vai aparando as arestas, mas acho que é importante essa questão de ética, né, essa questão aí até questão de energia mesmo, né? Tem pessoas que a gente não bate mesmo, né? Não tem jeito, tá tudo bem. Né? Assim, agora tem pessoas que você fala uma vez, já se conecta. Então, assim, acho que são essas pessoas, né, que você tem que pegar, prestar atenção e ver como formar uma equipe, mas como a Camille falou, é bem difícil mesmo, né? É um processo que não é fácil. Acho que a parte mais difícil de qualquer empresa são os seres humanos, então não fiquem, né, ansiosos ou estressados com isso daí, porque assim, a gente vai ter problema com a equipe, isso é fato, e o que a gente tem que fazer só é gerenciar mesmo. Perfeito, gente. Nossa, ficou alguns comentários, algumas perguntas. Aí eu salvei aqui, como a Elaise falou, a gente pode enviar para vocês, aí vocês respondem para a gente, se puder. Aí a gente envia na comunidade, porque a gente já está com tempo, já passou um pouquinho do tempo, né? Ó, o Caio ali olhando. Mas, gente, a gente vai agora tirar nossa foto também para liberar os nossos convidados. Aí a gente vai fazer o nosso sorteio. Ah, Amorim, não sei se viu aqui no chat, falaram de um Eu sorteio da vi. tua camisa.
Não, eu topo. Pode Ah, fazer. olha aí, gente. Vamos conversar, hein? A Laís vai mediar isso. Mas vamos para nossa fotinha, galera. O pessoal comemorando aqui. Gente, abram a câmera de vocês Abrem as pro... câmeras, hein? Isso. Marquem lá, hein? Ó, como eles falaram muito de network, como é importante. E aí, marquem o Instagram do Gênesis, da Jornada Amazônia, da CERT, dos nossos convidados. Olha aí, ó. É isso, gente. Caio, Vamos você lá, pode galera. Todo mundo tirar? lindo. A gente Vai lá. tira. Tá, não, eu tiro, eu tiro. Caio vai tirar. Vamos sorrir, vamos se arrumar. Peraí. Olha, todo mundo bem alegre, viu? No 3. Dois. Será que tá aparecendo o chat aqui? 3. Mais uma, pessoal. A gente tá com um pessoal bem grande hoje aqui. Então, mais uma. Vou sorrir com vocês, apesar de só metade estar aparecendo na foto agora. Mas foi, pessoal. Vou lançar ali na comunidade do Gênesis pra gente tá. Ai, pera só que eu. Antes, só queria falar uma palavrinha rapidinho. Camille, você foi a minha primeira jurada quando eu participei de um Startup Tech de Santarém. E você foi a jurada quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, você estava lá. Só queria dizer isso mesmo, Que que foi importante. legal! Ah, que legal! Viu como é um ovo? Todo mundo se conhece? É, que legal, gente. Ai, Camille Morim, então a gente só pode agradecer agora. Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, foi incrível. E, ó, fica portas abertas para outros momentos como esse, né? Nossa comunidade, né, Laís? Isso, queria agradecer, Camille. Infelizmente, eu não consegui chegar a tempo da sua fala, mas eu vou assistir a gravação depois. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Amore. A gente se conheceu num grupo de WhatsApp, ele aceitou prontamente estar aqui conosco. Então, muito obrigada, Amore. E a gente agradece bastante a disponibilidade de vocês, o tempo que vocês, com certeza, agregaram bastante aqui para a comunidade. Então, fica aqui nosso agradecimento. Eu já queria continuar o papo também. Uma pena que já bateu aí o horário, porque tava ótimo, assim, tá conhecendo um pouquinho mais a experiência de vocês. Inclusive, Camille, eu mandei mensagem pra ti no LinkedIn, tá? Que eu fiquei bem curioso ali com algumas coisas que tu falou. Eu não... Só pra estar sabendo. E, pessoal, chegou a hora do nosso queridíssimo sorteio para estar ganhando um ticket do Game Startup Mundi dessa semana. Ele acontece Ei, gente. no sábado. Então, vou estar compartilhando a minha tela para vocês verem que não tem caô aqui. É real, é ao vivaço. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, Sim. Caio. Sim. Perfeito. Então, E tá nosso valendo uma primeiro... camiseta também, né? Do Floresta Olha Hub. aí. Tá? Ah, eu quero estar nesse jogo, Caio. Ah, Coloca meu nome meu aí. Deus! Vamos ver Eu o que quero, que eu sai. quero preencher o formulário, então. Ou manda esse formulário de novo Agora aí, Caio. passou, ó. A A camisa sorte é eu de quero quem preencheu o participar. formulário, né? Depois ele vai fazer um só para os embaixadores, né? Que ele falou É, ali no Ah, off. pois é, mas vamos ver se é sorte mesmo. Mas Vitor dos Santos Figueira, tá com a gente aqui, Vitor? Se puderem cuidar do chat, pessoal, porque eu não consigo ver nada do chat aqui, eu tô bem perdido, inclusive. Ele tá no chat, tá no chat. Tá no Apareceu. chat? Ele tá no chat. Perfeito. Victor, então tu é o primeiro ganhador do ticket do Game Startup Mundi dessa semana pelo sorteio. Então já tá garantida a tua vaga no game esse sábado. A gente vai estar falando um pouquinho mais do game mais à frente nessa semana. Mas não é só um ticket que a gente vai estar sorteando hoje. A gente tem mais. Peraí. Aqui. A gente tem mais um ticket para estar sorteando. E o ganhador desse segundo ticket é o Júlio Souza de Almeida. Júlio, tá com a gente? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aqui arrasou, Eba! Júlio! Sorte grande hoje. Tu também garantiu já um ticket pro Game Startup Mundi. Muito Mas a obrigado. gente ainda tem mais um ticket. São 3, pessoal. Não é um, não é dois, são 3 tickets pro Game Startup Mundi sendo sorteados hoje no nosso Papo do Gênesis 3. E o nosso terceiro queridíssimo que vai estar ganhando o ticket é Lucas Miguel Prata. Tá com a gente? Lucas, Miguel, Michael. Lucas, Mas saiu, dou de Michael. uma, dou de Dou-lhe duas. 2, dou-lhe 3 e não foi ele.
Vamos ver Oi, quem não, foi, ele então. deu um oi, não foi? Ele apareceu? Deu um oi, eu acho. Apareceu. Deu um oi, sim. Michael Santos? É o Lucas Prata. É, ele, É ele falou que é é o ele. É porque Michael. no chat tá como só Michel Santos. Ah, não, mas é Lucas Micael mesmo. Isso. É, mas ele Então, disse que é ele, eu acho. é ou não é, pessoal? Pera aí, vou até abrir o chat aqui, vamos ver o que que tá. É ele. Ele disse que sou eu. É ele, É ele falou ele. sou eu. É ele. Então, pessoal, temos aí os nossos 3 sorteados. Quase perdeu mesmo, viu, Lucas? Agora é a E camisa. Agora é a camiseta. Gente, eu não camisa. preenchi o formulário da camisa, não Eu gostei. Ai, meu Deus, e agora, pessoal? Ó, eu vou botar. É, não, deixa para os nossos participantes da Deixa só eles, deixa pra Sim, comunidade. eles. sim, Ah, Vai lá, tá sim. bom. galera. Eu vou botar o meu, não brincadeira. Ó, Mas quem vai ganhar a camisa é. Giovana de Farias, tá com a gente, A Giovana? Giovana tá no chat, hein? Olha Giovana só, nem Cadê a precisou que a Giovana? Giovana. ganhou a camiseta. Que sortuda. Acredito. Poderia ser eu. Aí é só me mandar mensagem lá no Instagram, aí a gente combina direitinho, passa o endereço que eu mando. Olha só, muito bom. que demais. Obrigada, Muri. Olha aí, Giovana, parabéns. Boa noite, Para- pessoal. Até a próxima. Pessoal, E é então, isso. obrigada. A gente continua na comunidade, né, se falando. Até lá, pessoal. O pessoal que tá assistindo a gravação também, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. É isso, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela Tchau, presença de tchau, todos. gente.